Olá, amados, tudo bem? Ao Senhor toda a honra, toda a glória, toda a majestade, domínio e poder. Deixa eu dizer uma coisa a vocês. Uma das vezes que eu estava ministrando o Evangelho, a palavra de Deus, né? Nos metrôs, nos ônibus, o Senhor disse: ide ao mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. E assim nós fazemos, né? E quando eu terminei, às vezes acontece. Olha uma luz aqui, né? Glória a Deus. Quando eu terminei de pregar o Evangelho, que eu vou saindo, aí veio um senhor conversar comigo. E inclusive eu estava apressada porque eu ia resolver uma coisa, ia resolver algo. E ele me parou e começou a conversar. Aí veio com aquelas conversas, sabe? Demorando. Aí eu disse: moço, olha, o senhor me perdoe, mas é que eu estou apressada, eu tenho algo a fazer. Em que mais eu posso ser útil ao Senhor, né? Porque o senhor já ouviu a palavra, o senhor estava no metrô, ele disse que ouviu toda a palavra. Aí ele disse assim: cristão geralmente fala sobre que a pessoa não deve colocar a sua fé em idolatria nenhuma, mas ele próprio idolatra a Deus. Veja a conversa dele. Ele idolatra a Deus. Eu disse: olha, moço, não é uma idolatria, é uma adoração que nós fazemos ao Senhor. E se o Senhor quer considerar como uma idolatria, é uma idolatria justa, porque o Senhor, idolatria é tudo aquilo que é contra a lei de Deus, as coisas de Deus. A lei não, ao Senhor, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Por quê? O que é idolatria? Justamente quando a pessoa não reconhece que o lugar de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, é um primeiro lugar em nosso viver. A nossa fé, ela deve estar pautada, alicerçada no Todo-Poderoso, no Pai, no Filho e no Espírito Santo, porque o Senhor, ele, após o pecado ter vindo ao mundo, nós sabemos disso, veio a maldição ao mundo, e o Senhor, ele criou um plano, o plano, né? Não é um plano, é o plano de salvação. E o Senhor Jesus Cristo, ele pagou alto preço na cruz do Calvário, levou sobre si todas as mazelas, pecados, transgressões da humanidade, culpas, enfermidades. Está escrito em Isaías 53. E através das suas pisaduras, dos seus sofrimentos, nós somos sarados. Nós somos salvos e sarados. E o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. O Senhor foi levado como uma ovelha muda pelos tosquiadores, sofreu até a morte, mas ressuscitou ao terceiro dia, hoje está à destra do Pai, e antes de subir aos céus, ele disse que não nos deixaria órfãos, enviaria um outro Consolador, que o Pai invocaria o Pai e o Pai enviaria um outro Consolador, e ele é Deus, Espírito Santo é Deus, Paráclitos, e habita em todo aquele que o confessa, que crê nele, que o confessa. Se ele crê, ele reconhece que o Senhor é Deus e que ele enviou o seu Filho amado, o seu Santo Espírito, antes de subir aos céus. Ele enviou. Foi promessa dele e assim ele fez. E ele habita em nós e nos concede tantos benefícios, né? Tantos privilégios de sermos chamados filhos de Deus. Está escrito lá em João 1:12. Então, aí ele veio dizer assim: não, mas os cristãos idolatram a Deus e a Jesus. Eu disse: se o senhor quer ver assim, mas não, na verdade é adoração, amados. É fidelidade, é exclusividade. Deus não divide a glória dele com ninguém. Está escrito em Isaías 42:8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, e a minha glória, a outra eu não a darei.
Louvado seja o nome do Senhor, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí ele ficou batendo naquela tecla, sabe, irmão? Aí eu disse assim, ó, não convém o que o senhor está dizendo. Não convém não, não condiz o senhor está dizendo. Ele não pode, a gente não pode ter idolatria a Deus porque ele é único. Ele é o único Deus. Idolatria é quando a pessoa desvia, quer substituir o lugar que é exclusivo dele, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para colocar a fé em outra coisa. Seja deuses estranhos, seja espíritos enganadores, seja objetos. Isso é que se chama idolatria. Mas quando você tem exclusividade, você adora o Pai, o Filho e o Espírito Santo, em espírito e em verdade, e você faz isso em exclusividade, em fidelidade, você está adorando o Deus vivo, Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Que o Espírito Santo é Deus, é a terceira pessoa da Trindade. Ele prometeu e assim ele fez, que não nos deixaria órfãos, enviaria um outro Consolador, mas o Espírito Santo é Deus. Ele não é só Consolador, ele não só fortalece, ele não só revigora as nossas forças, ele não só é o nosso guia, ele é Deus. Espírito Santo, Paráclitos, é Deus. E todo aquele que o confessa, que crê, confessa. A pessoa não pode amar somente com os lábios, dizer assim, eu amo a Deus, eu creio no sacrifício do Filho dele na cruz. Outra coisa, amados, Jesus não está pregado mais no madeiro, né? Tudo bem, a pessoa quer usar um crucifixo, tudo bem, desde que a pessoa não ponha a sua fé naquele objeto. Não é? Como uma vez eu perguntei, uma pessoa amiga, querendo muito me vender um colar, e no colar tinha o Espírito Santo. Hoje eu tenho já a certeza, mas logo no início, né, no início da caminhada, eu ficava pensando que aquilo ali era uma espécie de uma idolatria também. Aí, uma vez eu perguntei ao pastor, o pastor disse, não, você está usando, mas você o ama em espírito e verdade, então você não está colocando sua fé em objeto. Você está ali com um colarzinho do Espírito Santo, mas não é aquilo ali que você está botando a fé, não é naquele objeto. Você o ama em espírito e verdade. Então não tem problema que a pessoa use um crucifixo. A pessoa não pode estar usando, feito uma pessoa conhecida, que ela fez isso porque ela não sabia na época, né? Assim como às vezes a gente tem um tempo da gente de certas coisas de ignorância, né? De falta de conhecer as coisas de Deus. Mas depois que ela tomou conhecimento, né? Eu falei para ela, amada, não use isso não, que isso aí é o tal do olho grego. A minha filha, ela sabe tanto que eu sou uma pessoa que eu combato muito a idolatria, que ela, às vezes quando a gente sai, ela brinca muito comigo. Ela diz assim, olha mamãe, que coisinha bonitinha, a gente tá vendo às vezes um colar, né, um brinco, aí ela pega aquele ali, ó, que tem a chamada Aparecida, né, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora não, a Aparecida, e que tem o olho grego, ela faz que bonitinho, mas ela faz justamente para brincar, porque ela conhece, ela sabe que nós que servimos ao Senhor combatemos, né, contra a idolatria. Beijo para vocês, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Eu acho interessante, sabe, amados, quando eu não pude ir mais, eu só faço mais pela redondeza, por perto, mas quando eu posso, eu sempre falo as boas novas no metrô. Aí sempre, geralmente, quando eu termino, já conheci várias pessoas assim, quando eu termino, vem alguém conversar comigo, né? Às vezes para dizer que o Senhor está se agradando muito do meu trabalho na obra, às vezes
para falar qualquer coisa, né? Às vezes elogiar o trabalho, às vezes para acrescentar algo. Mas isso assim, concordando, entendeu? Geralmente eu concordando. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Maravilhoso e eterno Pai, nós te louvamos, te agradecemos, reconhecemos o quanto és bom, benigno para com todos nós, misericordioso, um Deus justo, um Deus que vai à frente, peleja a nossa causa, general de guerra. O Senhor é um Deus amoroso, a tua benignidade dura para sempre. E reconhecemos o quão bom tu és, quão maravilhoso tu és, Senhor. Muito obrigada, Senhor, pelo dom da vida, pelos livramentos. Que assim o Senhor faça na vida desse ouvinte, desse amado irmão. Protege e livra de todo mal, Senhor, a nós e a nossa família, em nome de Jesus. Assim seja feito, para a glória e honra do Senhor Jesus.